fantástico. Oferecimento O Boticário. Nova linha de Eau de Parfum Botica 214. Um presente como a gente nunca fez. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. O médium João de Deus se entregou à polícia de Goiás esta tarde. Ele presta depoimento ainda na sede da Delegacia de Investigações Criminais em Goiânia, onde está o repórter Fábio Castro. Fábio, quais são as últimas informações? Boa noite, Tadeu, Poliana. Pois é, olha, João de Deus está sendo ouvido aqui na DEI, que é a Delegacia de Investigações Criminais. E esse será um interrogatório longo, viu? Segundo o chefe da Polícia Civil de Goiás, o delegado André Fernandes, João de Deus será interrogado por cada uma das 15 denúncias que já foram formalizadas contra ele aqui na delegacia, que montou uma força-tarefa para investigar as denúncias. As primeiras denúncias foram divulgadas no programa Conversa com Bial da TV Globo. Depois disso, não pararam de aparecer denúncias. Só o Ministério Público de Goiás já recebeu mais de 330 contatos. João Teixeira, que é também conhecido mundialmente como João de Deus, não deve dormir aqui. Depois do interrogatório, ele deve passar pelo IML, onde vai fazer exame de corpo de delito, e deve ser levado em seguida para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, que fica aqui na região metropolitana. Lá está sendo preparada uma cela para ele no núcleo de custódia, que é uma espécie de presídio de segurança máxima aqui em Goiás. João de Deus, ele apareceu aqui, chegou aqui sob um forte esquema de segurança bem no finalzinho da tarde. E vamos acompanhar agora como foi que ele se entregou à polícia, que desde sexta tenta cumprir um mandado de prisão, na reportagem de Honório Jacometo. João de Deus se entregou à polícia por volta de 4h30 da tarde numa estrada em Abadiânia, a 90 quilômetros de Goiânia. Antes de se entregar, o médium deu uma rápida declaração à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Por que o senhor está hoje se entregando à polícia? Por que o senhor não se entregou antes? Como é que foi esse processo? Na hora que eu fiquei sabendo, eu me entrego à justiça divina e à justiça da terra que eu prometi, e estou indo agora para me entregar, porque eu fiquei sabendo pelo meu advogado, que está aqui presente, o Dr. Toron. Segundo a jornalista, depois disso, o médium passou mal, estava trêmulo e pediu para tomar um remédio, porque tem problemas no coração. 1h30 depois, o preso chegou ao complexo de delegacias da capital. João de Deus não usava algemas. A gente está ao vivo aqui da porta da delegacia da DEIC. É nesse carro aqui que está o preso João de Deus. A gente acompanha o momento em que ele vai descer aqui dessa viatura da Polícia Civil. Ele que estava sendo procurado já há 2 dias. O advogado Alberto Toron disse que é preciso investigar com bastante cautela todas as denúncias. Essas denúncias, elas devem obedecer a um rigoroso escrutínio. Chama a atenção, em primeiro lugar, fatos de 30, 35, 20 anos, 10 anos atrás, serem revelados apenas agora. Em segundo lugar, o relato de testemunhas que, embora violentadas, voltaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes e outras tantas vezes. Nós, em respeito a estas testemunhas, em respeito a essas mulheres, vamos aguardar, primeiro, conhecer o que elas disseram, porque até hoje não nos foi dado a conhecer, senão agora, numa leitura rápida, alguns destes depoimentos. Então veja, é preciso que, em primeiro lugar, nós conheçamos esses depoimentos para poder fazer com calma, com respeito, a crítica a estes. O delegado-geral da Polícia Civil de Goiás disse que os depoimentos das vítimas foram fundamentais para o pedido de prisão. Vocês ouviram mais de uma dezena de mulheres. Havia convicção da Polícia Civil nesses depoimentos que foram ouvidos, foram colhidos aqui nessa força-tarefa montada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, para que se fosse pedido esse decreto de prisão contra o médium João de Deus? Com certeza, a Polícia Civil colheu ao todo 15 depoimentos. São depoimentos contundentes, precisos, apresentados em um depoimento longo de mais de 2 horas, colhendo todos os detalhes, todas as circunstâncias. Então a Polícia Civil formou a convicção nesse sentido já na quarta-feira. Fizemos o pedido de prisão
por intermédio da força-tarefa, coordenada pelo Dr. Branco, logo na quarta-feira de manhã, mas só que mantivemos o sigilo, porque a investigação exige sigilo, né? A Polícia Civil ela deve apresentar o resultado, agora o caminho nós não podemos revelar. Além de todos os relatos de abusos sexuais colhidos pela Força-Tarefa, do Ministério Público e da Polícia Civil, os investigadores também se basearam num outro indício para pedir a prisão do médium João de Deus. Um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que revela que assim que soube das investigações, o médium fez uma movimentação atípica nas suas contas bancárias. Um valor muito alto, 35 milhões de reais, segundo a Força Tarefa. A gente já tem informações de que há providências do investigado buscando ocultar patrimônio. Esses fatos estão sendo apurados e todas as medidas cabíveis, adequadas, permitidas pela lei estão sendo tomadas pelo Ministério Público. O advogado do médium explicou a movimentação suspeita. Ele não sacou o dinheiro do banco, ninguém saca 30 milhões do banco. Ele simplesmente baixou as suas aplicações para fazer frente a necessidades dele. Então, isso que se reputou que seria um dinheiro para ele poder fugir, cai por terra quando ele se apresenta. E é importante dizer que ele não estava fora do estado, ele estava nas cercanias de Abadiânia. A última vez que o médium foi visto em público foi na quarta-feira desta semana. Uma passagem relâmpago pelo templo religioso e uma única frase para se defender. Na sexta-feira saiu um mandado de prisão e desde então ele vinha sendo procurado pela polícia, que foi a mais de 30 endereços e não encontrou o médium. A notícia da prisão repercutiu imediatamente na pequena cidade de Abadiânia, onde o médium João de Deus atende há mais de 40 anos. Muito bom, então, nesse caso agora, esse povo estão falando isso, se vocês tiverem certeza do que está falando, é justo que a justiça haja da maneira que achar possível, né? Não é mesmo? Mas torço para que a justiça seja feita e a gente possa ou continuar a admirá-lo ou então riscar das nossas vidas de uma vez por todas. O homem que pregava palavras de paz conseguiu dividir uma cidade. Em lados opostos, o grupo de voluntários e fiéis que defendem o médium João de Deus das acusações de estupro e assédio e os moradores que estão chocados com as denúncias. Uma divisão que se reflete também na família de João de Deus. A filha acusa o pai de estupro. Os irmãos dizem que essa filha só está interessada no dinheiro. E todos se fazem a mesma pergunta: o que será de Abadiânia sem João de Deus? Dalva Teixeira de Souza, filha mais velha de João de Deus. Ele é maquiavélico, dominador, sedutor. Cíntia de Faria, outra das 5 filhas mulheres do médium. Ele está sendo uma vítima. Estão fazendo um complô contra ele. Afinal, qual é a verdade sobre o líder espiritual acusado de crimes sexuais que dividiu sua própria família e deixou perplexa uma cidade inteira no interior de Goiás? Apesar de não ter nascido aqui, foi em Abadiânia que João de Deus fez fama e fortuna. Ele atende na cidade há mais de 4 décadas e hoje todo mundo aqui só se refere a 2 Abadiânias. Do lado de lá da BR-060, a Abadiânia de vida pacata e tradição rural. Do outro lado, a Abadiânia dos médiuns, das cirurgias espirituais, a Abadiânia de João de Deus. As duas passaram a semana em estado de choque. Desabou o mundo. Você tem um caso, 2, 3, tudo bem, mas 200, 300, como a imprensa está colocando... Não há quem não esteja zonzo, do seguidor mais fiel ao prefeito da cidade. Da sexta para o sábado, a cidade amanheceu parada, né? Sem saber direito o que estava acontecendo. Embora afirme ser adversário político de João de Deus, o prefeito está apavorado com a perda de receitas que o escândalo pode provocar. Gira em torno da casa do Inácio aproximadamente de 1.000 a 1.300 empregos diretos e indiretos. São 19 mil moradores dos dois lados da pista de uma cidade dividida. Na verdade é 2 cidades, lá em Horizonte, para cá é Abadiânia. É, são 2 bairros. E lá é do João.
do João. Nossa Senhora, para lá, cidade muito linda. Tá, não vou dizer que aqui tá ruim. Lá de lá, né? Mas lá é diferente. O que é diferente lá? Bom demais. Muito bom. Por causa das lojas, das pousadas? Não, movimento. Movimento. O pessoal precisa trabalhar para ganhar dinheiro, né, Nenê? Então, é onde consegue lá. A Abadiânia de João de Deus é poliglota, repleta de estrangeiros que andam irritados com as denúncias. What do you think about this complaint? Há uma rua inteira de lojas de roupas brancas e produtos esotéricos. E 89 pousadas para receber até 5.000 turistas. Esta semana, eles sumiram. Caiu o movimento? Muito. Desde sábado. Alberto é do Rio de Janeiro e está há 9 meses em Abadiânia. Além de trabalhar no comércio, ele é acompanhante de idosos e ensina português aos estrangeiros que vêm para cá. Então você depende diretamente, economicamente, do... Todos que estão aqui dependem. E você está com receio agora? Sim, claro, todos estão. Muitos desses negócios são de seguidores ou de pessoas ligadas a João de Deus. Mas ninguém gosta de falar muito sobre isso. Mas você não sabe que... Não, isso aí eu já estou falando, né? É a lei do silêncio. Lei do silêncio? Por quê? Moço, deixa quieto. Mas Manuel não tem papas na língua. Aqui, se você for vender qualquer coisa, tem que ele que tem que autorizar para vender. Vizinho de cerca da fazenda de João de Deus, ele não gosta nem um pouco do médium. Toda a vida ele foi um ditador aqui na cidade, porque ele é que manda isso. Entendeu? É igual o Saddam Hussein. Wilson veio do interior de São Paulo há 24 anos para se tratar de esclerose múltipla com João de Deus. Adepto da seita Santo Daime, ele deixou de procurar o médium por discordar dos métodos dele. Ele quer todo mundo à sua volta, né? Ele determinando os passos das pessoas. E diz que sempre ouviu rumores de assédio. Ele era uma pessoa assim que era muito assediado também. Não era só ele que dava em cima das mulheres, as mulheres também davam muito em cima dele, sim. Mas havia essa percepção na cidade de que ele era um assediador? Sim. Muitos dos seguidores do médium fizeram questão de ir à Abadiânia esta semana. O senhor gostaria de ter tido uma explicação, uma versão dele sobre o que aconteceu? Eu sinceramente, do Sr. João, eu não preciso nenhuma explicação, porque o que eu sou, o que eu vivo hoje, eu agradeço ao Sr. João. Ele pode ter 1000 defeitos, eu vou defender ele até o último momento. Mesmo que ele tenha errado nesse caso? Mesmo que ele... Eu não acredito que ele tenha errado. Ah, entendi. A psicóloga Débora Miranda também não acredita. Eu atendo uma paciente na minha clínica como psicóloga. Depois dos fatos, ela acha que com 7 anos ele tocou na vagina dela, certo? Mas isso, será que não é porque uma falou, a outra falou? Porque eu trato ela há quase um ano, certo? E ela nunca me trouxe esse fato. A senhora acha que pode haver uma autossugestão em massa, é isso? Acredito sim. Eu acredito sim, pode ter. O Fantástico ouviu 5 dos 10 filhos de João de Deus. João Augusto esteve com ele depois que a prisão foi decretada. O que ele disse a você? Que não fez nada, porque ele é inocente. E por que ele não se manifestou publicamente? Ele não está bem. Assim, sabe, se olhar para ele está muito abalado. E ele tá meio perdido. Cíntia, Carla e Edmeire confiam cegamente no pai. Uma pessoa que faz tanto bem, de repente vira um monstro dessa forma. Eu não acredito. Mas Dalva, a filha mais velha, está processando João de Deus. A ação indenizatória tramita em segredo de justiça. Você o vê como pai? Não. Como que você o vê? Como um homem que roubou minha vida, minha infância, meus filhos. Ela afirma que foi sexualmente abusada pelo pai dos 10 aos 14 anos. E depois de novo, várias vezes, já adulta, quando os filhos dela eram pequenos. Tudo acontecia, segundo Dalva, no apartamento que ela ganhou de João de Deus. Aí ele pegou e me levou abriu um quarto, todo cor de rosa, com colcha de piquê, tapete rosa, tudo rosinha, e disse: isso aqui é para sua filha.
e abriu o outro e disse para mim: esse é dos seus filhos, todo decorado, coisa mais linda do mundo. E falou assim: só que para você ter estudo e seus filhos, você vai ter que ser minha mulher. E me levou para o outro quarto e ficou comigo, manteve relação sexual comigo e falou: seus filhos de hoje em diante vai ter tudo, ninguém nunca mais toma seus filhos de você. Os 2 filhos de Dalva, que também estavam processando o avô, desistiram da ação por causa de uma ameaça que teriam sofrido dentro da loja deles. Deu um tiro dentro da loja e um deles foi lá e falou: não é para matar, é só um susto, para eles aprenderem com quem eles estão mexendo. E como é que vocês sabiam que tinha a ver com o processo que vocês estavam movendo? Porque a gente não tem rincha. Tinha 10 dias que a gente tinha abrido o processo, que tinha chegado na casa dele. O advogado de João de Deus nega todas as acusações. Eu acompanho tanto este, movido pela dona Dalva, senhora Dalva, e os processos que foram movidos pelos filhos dela, eu posso te afirmar categoricamente que nada disso existiu. Isso é tudo fruto da imaginação, de ganância, de diversos outros fatores alheios a esse fato em si. Ou seja, ela inventou toda essa história? Tudo? É o que eu tenho convicção. Esta semana, motivada pelas denúncias de mais de 300 mulheres, Dalva procurou o Ministério Público para reafirmar. Eu sinto vergonha, peço perdão para elas, por ele. Que Deus vai fazer a justiça, não só por mim, mas por elas também. Peço perdão pela família delas. Muitos desses casos poderiam ter sido evitados se 10 anos atrás a justiça tivesse condenado João de Deus depois da denúncia de uma jovem de Belo Horizonte. Ela contou à repórter Juliana Gerardi que sofreu abuso sexual na presença do pai. Meu nome é Camila, sou de Belo Horizonte. Fui até a Abadiana porque eu tinha na época síndrome do pânico. Eu tinha 16 anos, 2008. Eu fui com fé, eu e minha família. E ele falou que o meu caso era grave, que eu estava quase morrendo. Que ele precisava me atender na sala dele, que ele ia me curar. Quando ele abriu a porta, ele falou assim: o senhor vai entrar com ela? Meu pai falou: vou entrar. Ele falou assim: ó pai, vira de costas, faça as suas orações, mas não abra os olhos. O senhor estava confiando nele? nele? Sim, estava confiando e fazendo as minhas orações. Falou comigo que eu ia ser curada, que era para eu rezar. Eu fiz isso. E ele começou a passar a mão em mim. Passou no meu peito, na minha vagina, no meu bumbum. E eu tava confusa, sabe? Eu não tava entendendo. Eu chorava muito. E ele falou assim: calma, isso faz parte do tratamento. Isso faz parte da cura. Nela chorar, eu pensava que ela estava recebendo uma cura. Eu nunca podia imaginar que estava na mão de um bandido. Quando ele pegou minha mão e colocou nele, eu vi que tinha uma coisa errada. Por que ele estava fazendo aquilo? Eu não sabia. Ele pegou tua mão e colocou onde nele? No pênis dele, no órgão dele. Seu pai estava a quantos metros de distância? Pouco perto. Tá perto, muito perto. Do meu lado, eu não pude fazer nada. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu coloquei fogo no meu vestido, na calcinha que eu estava vestida, que foi a hora que minha mãe veio me perguntar por que eu tinha feito aquilo. Contei para ela tudo o que aconteceu, minha mãe ficou arrasada. Contou pro meu pai. Aí eu entrei em desespero. Minha filha do meu lado, eu não pude salvar ela. Foi onde que eu procurei a delegacia no dia seguinte. E fizemos uma denúncia contra ele, fizemos o boletim de ocorrência.
10 mulheres que se sentiram Há 10 dias, o programa Conversa com Bial revelou para todo o Brasil que 10 mulheres acusavam o médium João de Deus de abuso sexual. De lá para cá, o número de denúncias não para de crescer. Camila foi uma das primeiras mulheres que procuraram a justiça, só que ela fez isso 10 anos atrás. Antes ainda, uma outra jovem de 16 anos, também de Minas Gerais, denunciou o médium em 1980. Disse que foi assediada enquanto passava por atendimento na casa Dom Inácio de Loyola, mantida por João de Deus em Abadiânia. Ela desistiu de levar o caso adiante e, por isso, ele nem chegou a ser julgado. O processo de Camila foi até o fim. O caso da Camila, que é de 2008, caiu nas mãos de uma juíza daqui de Abadiânia. A decisão saiu só 5 anos depois, em 2013. João de Deus foi absolvido da acusação e o processo foi arquivado. Eu fui ler a sentença agora, há pouco tempo depois que toda a notícia apareceu, e eu li a sentença. E soube que ele tinha sido julgado inocente. E eu fiquei como errada ainda, sabe? 10 anos ele ficou fazendo isso, a mesma coisa. 10 anos. Na época, a juíza do caso, Rosângela Rodrigues Santos, disse que o pai de Camila estava ali para ampará-la e que ela poderia ter reagido. Por isso, absolveu o médium do crime de violação sexual mediante fraude. É quase que um instinto de proteção. Diante de uma ameaça que você sente que pode ser algo que você não vai ser suficientemente forte para reagir, você paralisa. Então isso é bem comum em mulher vítima de abuso sexual. O Ministério Público de Goiás recorreu da decisão da Justiça, mas o relator levantou dúvidas sobre o depoimento de Camila. João de Deus foi novamente absolvido, dessa vez por falta de provas. O relator do caso, em segunda instância, Fábio de Campos Faria, alegou que Camila tinha síndrome do pânico e que a doença causa crises súbitas, que os ataques deixam a pessoa incapacitada e com uma condição mental em que ela não consegue diferenciar fantasia de realidade. A psiquiatra consultada pelo Fantástico discorda também dessa explicação. Pânico em si não vai explicar uma falta total da percepção da realidade de uma situação vivida. Um paciente com pânico no momento atual vai ter digamos assim, quase que um delírio, uma criação de uma coisa fora da realidade, não faz parte do quadro. Mesmo com tantas mulheres hoje denunciando o João de Deus, para o processo de Camila não cabe mais recurso e ele não pode ser reaberto. É uma decisão definitiva e o fato de existirem novas provas ou de outras circunstâncias que fazem com que, olhando para o passado, o caso pudesse ser decidido de outra forma, isso, do ponto de vista jurídico, é absolutamente irrelevante. Nem o relator, nem a juíza do caso de Camila quiseram falar com o Fantástico. 1 ano depois dessa sentença sair, em 2014, João de Deus foi novamente confrontado por uma acusação de crime sexual. Dessa vez na Austrália, como mostra essa reportagem especial exibida pelo programa 60 Minutes do país. Frente a frente com o médium, o repórter australiano quer saber se está conversando com o João ou com uma entidade. É com o João mesmo. A entrevista é interrompida pela tradutora, logo no começo, quando o jornalista pergunta sobre o dinheiro cobrado dos frequentadores. Isso é sobre dinheiro ou sobre milagres? Logo em seguida, o repórter fala da acusação de assédio sexual contra João de Deus. O caso teria ocorrido nos Estados Unidos em 2010, durante uma visita de João de Deus a um chamado Centro de Cura, no Arizona. A vítima seria uma mulher colombiana. A vítima afirma que João pegou a mão dela e colocou em seus genitais e tentou baixar a saia dela. O australiano pergunta: E você já abusou sexualmente de alguma das suas seguidoras? A tradutora de João se recusa a traduzir. Uma tradutora da equipe australiana chega e traduz a pergunta diretamente. Você já houve algum assédio sexual do senhor? Da sua mãe. Minutos depois da agressão verbal, João de Deus volta. Quer ver a gravação da equipe. Eu quero assistir. Ele quer ver o que gravamos. Não. João pega no braço da tradutora. O repórter reclama. Não, por favor.
A reportagem acaba sem o médium responder ao jornalista. No Brasil, a defesa de João de Deus nega todas as acusações de assédio. Camila aguarda agora a resposta da justiça para os casos de tantas outras mulheres que acusam João de Deus. Eu gritei por justiça lá atrás. Não me ouviram. Mas eles podem ouvir agora elas. Por que você decidiu conversar com a gente, mostrar o teu rosto, contar a sua história? Primeiro porque eu não preciso ter medo. Eu necessito mostrar para as pessoas que eu superei isso. Eu sou forte, eu escolhi o direito por isso, eu luto pela justiça. Eu fui vítima há 10 anos atrás. Eu não sou mais hoje. O Fantástico de hoje vai trazer também depoimentos inéditos de sobreviventes do massacre na Catedral Metropolitana de Campinas esta semana.